Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a destravar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Olha, hoje a gente vai falar sobre como encontrar a felicidade. Como encontrar a felicidade em nós mesmos. Como é que você encontra essa felicidade? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais uma live da blindagem emocional. Quero pedir desculpas pelo pequeno atraso aqui. As lives começam agora às 20 horas e 45 minutos, mas eu estava num atendimento de hipnoterapia, esse atendimento se estendeu, claro, e aí a gente vai até o final, né? Então, e foi um atendimento maravilhoso, então é por isso que eu me atrasei um pouquinho. Mas coloque aí na sua agenda, sempre de segunda a sexta, temporada 2023, às 20 horas e 45 minutos. Diz de onde você está falando para eu saber, por favor, enquanto eu dou uma boa noite. Deixa eu dar uma boa noite para Sofia, para Faveron Garcia, Yu Sampaio, a Pri Calado, a Vanusa Gomes, Vana Gomes, a Tânia Silva, a Sueli, a Neide, Ionara, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, a Lídia, a Domita, oi Domita, seja bem-vinda, a Fátima, MJ Clariano, Lu Gomes, Leila Fernandes, a Deuselia Serafim, boa noite. Diz de onde você está falando, eu quero saber. A Marisa, também por aqui. Pirituba, a Van Gomes, também falando de Pirituba. Confeitaria Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Tânia de Brasília, capital federal, seja bem-vinda. Diz de onde você está falando. E para a gente começar aqui a nossa conversa de hoje, como encontrar a felicidade em nós mesmos, eu quero lembrar que essa temporada que a gente está começando de lives da blindagem emocional é uma preparação. Escreve aqui, preparação. Uma preparação para você transformar a sua vida em 2023. Não existe transformação de vida sem preparação. Guarda isso, não há como você transformar a sua vida sem se preparar. Então esse conhecimento que eu vou te passar aqui nas lives da blindagem emocional é para você colocar em prática. Se você não colocar em prática, não adianta de nada, ok? Você precisa colocar em prática todo esse conhecimento. Boa, preparação. A Sofia está falando da Vila Mariana, São Paulo, a Leila de São Paulo também, sejam bem-vindas. A pastora Neite também por aqui, Rodrigues 5901, excelente. Vamos começar com a coragem do dia, porque a coragem do dia, que é o primeiro conteúdo que eu sempre coloco aqui no Instagram, ele vai ser a base, inclusive, da nossa conversa de hoje. Então eu quero que você anote, quero que você preste muita atenção. Eu vou pedir para você muitas vezes aqui escrever. Por quê? Porque quando você escreve, você retém o conhecimento por mais tempo. A Pri Calado de Guarulhos, minha vizinha. Eu sou de Guarulhos, estou aqui em Guarulhos. Boa noite, Instituto Márcio Dias, Ludmila Godoy, a Fátima, a Elizabeth, seja bem-vinda, a Fátima Cruz, excelente. Veja se isso faz sentido para você. Seja protagonista da sua vida e não plateia da vida dos outros. Essa reflexão, essa coragem do dia que eu coloquei aqui para você é fundamental para você entender que para você transformar a sua vida, você precisa ser protagonista. Escreve aqui, protagonista. Escreve aqui, protagonista. Você precisa ser protagonista da sua vida. Que legal, Pri, terapia. Acabei de fazer uma terapia aqui. Acabei há poucos minutos. Que legal, venha fazer. A Isildinha, seja bem-vinda. A Faveron Garcia, Perdizes, São Paulo, excelente. Escreve aqui, protagonista. Para você transformar a sua vida, você precisa ser protagonista dela. Não dá para você transformar a sua vida sendo coadjuvante.
sendo plateia de outras pessoas. E você hoje vai entender por que que você talvez seja plateia de outras pessoas. Me manda direct, tá bom, Pri? Me manda direct que a gente conversa depois no direct aqui, tá legal? Não há como você transformar a sua vida sendo plateia dos outros. E aqui eu quero que você seja sincero comigo. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero a tua sinceridade. Hoje você é protagonista da sua vida? Coloca aqui a sua resposta. Sim ou não? Hoje você é protagonista da sua vida? Sim ou não? Você hoje tem liberdade? Liberdade geográfica, de tempo, financeira? Você faz o que você ama? Você está no relacionamento que você gostaria de estar? Você hoje consegue dizer não para pessoas e situações que te fazem sofrer? Você hoje se coloca como prioridade da sua vida de maneira verdadeira, sim ou não? Porque tudo isso que eu falei agora são características de pessoas protagonistas de suas vidas. Pessoas que são coadjuvantes, elas não conseguem dizer não para as outras pessoas. Pessoas que são coadjuvantes não têm liberdade. Elas não fazem o que amam. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a resposta. Obrigado pela sinceridade de vocês, tá? A Pri, não sou. A Tati Franco, oi Tati, não. A Elizabeth, sim, excelente. A Pri, ainda não. A Domita, sim. A Sofia, não. A Faveron Garcia, não. Sim, eu sou, diz a Van Gomes. A Leila, não. Só não sei dizer não. Pois é, se você não sabe dizer não, você ainda não é protagonista da sua vida. O verdadeiro protagonista, a verdadeira protagonista consegue dizer não para aquelas situações que são desagradáveis. E principalmente ela faz isso, sabe por quê? Porque ela se prioriza. E aqui uma lição muito importante para você. Para ser protagonista é preciso ser prioridade, é preciso se priorizar. Escreva aqui, prioridade. Você precisa ser prioridade da sua vida. E eu quero que você entenda que nada e nem ninguém é mais importante do que você. Não, gata, mas os meus filhos, os teus filhos precisam de você saudável. Não dá para você acreditar que os seus filhos estarão bem com você doente, com você mal emocionalmente. Então você precisa se priorizar não apenas para si, mas também para eles. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você precisa se colocar como prioridade. O problema hoje do seu sofrimento é que você não consegue se colocar como prioridade. E aqui existe um condicionamento, existe um padrão que te fez ser alguém que não se coloca como prioridade. Ser plateia da vida dos outros, ser coadjuvante na vida é confortável. Tem até alguns benefícios. Segurança, por exemplo. Você acaba sendo bem vista pelo grupo, você pertence, mas ser coadjuvante não te dá liberdade. A liberdade vem desse protagonismo. E quando você é protagonista, você consegue ser quem você nasceu para ser. E a felicidade está exatamente aí. A felicidade está em ser quem você nasceu para ser. Com seus talentos, você vivendo seus talentos, você vivendo de acordo com as suas regras. Quais são as suas regras? Você sabe quais são as suas regras? E será que você vive em função dessas regras? Ou você, com medo do marido não gostar, da mãe reclamar, você passa por cima das suas regras? A felicidade, ela está dentro de você.
Mas essa felicidade, você só vai vivê-la quando você puder ser quem você nasceu para ser. Uma coisa, a maioria das pessoas estão no sofrimento, e talvez, infelizmente, seja o seu caso, porque elas estão paralisadas. Essas pessoas estão travadas. Essas pessoas não conseguem agir. Por quê? Porque em algum momento elas basearam a sua vida em crenças que são baseadas em medos. Faz sentido isso para você? Você deixou de ser quem você nasceu para ser porque você aprendeu através de muitas crenças baseadas em medos que você não podia ser quem você imaginava e quem principalmente nasceu para ser. E aí você fez escolhas que não tinham nada a ver com você. Você aceitou pessoas na sua vida que você sabe que sugam você. E aqui, escreve aqui, o ambiente pode te destruir. Escreve aqui, o ambiente precisa ser controlado. O ambiente precisa ser controlado. Se você não controla o ambiente, ele te devora. E o ambiente, ele tem muita influência em quem você é e nas suas atitudes. É esse ambiente que faz você acreditar todos os dias que você não é capaz. Obrigado, Tati. Isso, o ambiente pode te destruir. Boa, Elizabeth. O ambiente precisa ser controlado. Porque esse ambiente, presta muita atenção agora no que eu vou te dizer. Esse ambiente, ele está paralisando a sua vida. E você precisa fazer uma escolha. Isso, Domita, ou deixou de ser manipulado pelos outros. Muitas pessoas, e a gente vai falar disso, Domita, elas se deixam sim ser manipuladas. Por quê? Porque existe um benefício, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Existe um benefício em ser manipulado. Existe um benefício em você se manter como coadjuvante. Só que a felicidade só vai acontecer na sua vida se você for protagonista da sua própria vida. E quando eu falo protagonista, presta muita atenção. Não é que você tenha que aparecer mais que os outros, que o protagonista ele vai ter todos os holofotes para ele, não. O protagonista da própria vida é aquele que vive a sua vida de acordo com as suas regras. Com as suas regras. E hoje você talvez sofra porque pessoas pisam nas suas regras. Você tem lá uma placa, não pise na grama, e as pessoas pisam na grama. E isso faz você se conformar com isso daqui, ó. Para quem estava na live de ontem, lembra, que objeto que é esse aqui, ó? Escreve aqui, que objeto que é esse aqui? Bem enferrujado. É um prego. O prego que você hoje carrega aí na sua vida, esse prego, ele está tirando de você os melhores anos da sua vida. Esse prego faz você acreditar que você é menor do que você é. E eu quero que você entenda que enquanto você não decidir tirar esse prego da sua vida, a sua vida continuará travada. Esse prego, ele faz com que você desista. Esse prego faz você acreditar que você não é capaz. Esse prego faz você acreditar que você não é merecedora. Esse prego faz você achar que você não pode confiar nos outros, que você não pode ser rica, que você não pode ser próspera. Faz sentido isso para você? Você precisa ser quem você é para ser feliz. Porque sabe o que está acontecendo com você? E com tantas pessoas que eu conheço, elas continuam vivendo no sofrimento e estão adoecendo. Porque viver no sofrimento é muito ruim. Tira a sua energia, tira a sua vitalidade,
tira a sua saúde, porque aí você tem crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, você come mais. E até quando você vai continuar vivendo nesse sofrimento? E eu sei que talvez você tenha medo de tirar esse prego. Você tenha medo de dizer não para uma série de pessoas e situações que estão te enfraquecendo. Escreve aqui se você decide tirar o prego. Escreve aqui, eu decido tirar o prego da minha vida. Quem decidir, tira agora. Eu decido tirar o prego da minha vida. A Tati, eu me afasto totalmente das pessoas, mas sei que isso não é saudável. Depende, Tati. Existem pessoas que não adianta. Se você quer mudar os seus resultados, presta muita atenção no que eu vou te falar, Tati. Você precisa estar no ambiente certo. O ambiente, ele é um dos fatores essenciais para o sucesso, para o fracasso, em qualquer área da vida. Se você quer mudar o teu resultado, mude drasticamente o teu ambiente. E isso inclui você dizer não para algumas pessoas. E a gente precisa aprender a desapegar. Porque a gente acredita que a gente precisa ficar com essas pessoas para o resto da vida. E não, existem pessoas que passam pela nossa vida, elas completam um ciclo e depois elas vão embora. Isso faz parte da vida. O problema é que a gente não quer perder. A gente foi adestrado a não perder, por uma questão de sobrevivência. E eu quero que você escreva aqui, ó, tudo se trata de sobrevivência, para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Ou seja, pertencer é muito importante. Então a sua mente não quer que você perca as suas amigas, que são ótimas, mas talvez elas hoje, elas não sejam um bom ambiente para você. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que você queira parar de beber álcool, ok? Você queira parar de beber álcool. Só que aí o que acontece? Você só anda com pessoas que bebem álcool. A chance de você não beber mais álcool é mínima. Você pode falar o seguinte: não, gato, eu tenho força de vontade e agora eu não vou mais beber álcool. Isso vai durar pouco. É por isso que as dietas falham miseravelmente. A maioria delas. Por quê? Porque elas se baseiam apenas na força de vontade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não bebo álcool, e eu era um grande bebedor de álcool. Eu não bebo álcool desde 2017. Desde do dia 19 de janeiro de 2017. Vai fazer aniversário agora. Foi a última vez que eu bebi uma cerveja na minha vida. E aí, eu comecei isso por um desafio meu de mente. Eu queria ficar 100 dias sem beber álcool, eu queria ver o quanto a minha mente era forte. Foi um desafio eu comigo mesmo. E aí eu comecei a pensar em estratégias. Por quê? Porque eu tinha um ambiente onde as pessoas sempre me viam bebendo álcool. Era normal para elas me verem com um copo na mão. E aí esse ambiente, como é que eu lidaria com esse ambiente? E tinha um ambiente que era bem tóxico para isso, que era um ambiente do futebol. Para quem é homem que está aqui, sabe muito bem que o futebol é aquilo lá, né? Você vai, joga futebol, depois tem a chamada resenha, e aí você fica bebendo lá com os amigos. E aí, eu sabia que se eu ficasse ali bebendo com os amigos, o que ia acontecer? Eu ia beber também. Sabe o que eu fazia? Ó, o que eu vou falar não é muito higiênico, tá bom? Não repita em casa, mas foi a estratégia que eu encontrei. Assim que o jogo terminava, ao invés de eu ir para o vestiário e tomar banho, eu entrava no meu carro do jeito que eu estava e eu ia embora.
Simplesmente assim. Foi uma decisão, porque esse ambiente iria me adoecer. Esse ambiente ia fazer com que eu passasse por cima das minhas regras e do meu objetivo. Então existem ambientes que você precisa se desconectar, sim. Porque senão você fica se violentando. Você fica se violentando todos os dias quando você permite que alguém ultrapasse o limite, a tua regra. Escreve aqui: eu vivo as minhas regras. Eu vivo as minhas regras. A Cris Lima: faz 2 anos que eu saio com pessoas que bebem, eu não bebo. Porque agora, para você, assim como é comigo, Cris, tenho certeza que agora isso não te afeta. Mas no início, eu, pelo menos a minha visão, se eu estivesse ao lado dessas pessoas bebendo, dificilmente eu seguiria no meu objetivo. E isso me faria mal. Boa, Elizabeth, eu vivo as minhas regras. A Neide, eu vivo as minhas regras. Boa, eu vivo as minhas regras. E você precisa aprender a viver as suas regras. São essas regras que vão te levar a essa felicidade. Agora, quando você passa por cima delas, sabe o que acontece? Abala a sua autoestima. E se abala a sua autoestima, você se sente menor, você se sente talvez não merecedora. Boa Rosa Vasconcelos, eu vivo as minhas regras. E aí você vai se acostumando com o sofrimento. E aqui eu preciso que você entenda que esse prego aqui, esse prego que você tem aí, que faz com que você tenha medo de mudar, que faz com que você prolongue esse sofrimento na sua vida, eu quero que você entenda que existe um custo, na verdade 2 custos. Existe um custo para você tirar o prego, certo? A hora que você tirar o prego, vai doer, não vai? Esse é o custo, esse é um custo. Mas existe também um custo de você continuar vivendo com prego. E o custo de você continuar vivendo com prego, ele é muito maior do que você tirar. Faz sentido isso para você? É muito maior você se manter nesse sofrimento. Muito maior. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu tenho feito muitas sessões de avaliação gratuita nos últimos dias. Sessões de avaliação de hipnoterapia. E no final, para as pessoas que se interessam, eu falo do meu protocolo de hipnoterapia. E aí, claro, esse protocolo, ele tem um investimento, né? Porque eu uso a hipnoterapia como meu trabalho, né? E é o meu trabalho que sustenta não apenas a minha casa, as minhas filhas, a minha esposa, né? A minha vida, mas que permite que eu possa fazer uma live gratuita como essa, com esse conhecimento. É isso que alimenta todo esse sistema. Então você que está assistindo essa live, esse conhecimento que você vai terminar, que você vai sair daqui depois que terminar, isso vem da onde? Desse sistema onde se vende um produto. Tudo bem? Faz sentido? E aí muitas pessoas, elas identificam o problema que elas têm. Muitas pessoas reconhecem que elas precisam de ajuda. Muitas pessoas, elas sabem que a hipnoterapia é a solução, mas elas não seguem em frente. Sabe por que elas não seguem em frente? Porque elas olham para esse prego, o prego que está lá na vida delas, e elas acham que ainda dá para continuar vivendo com esse prego. Então, como elas se acostumaram com esse prego, elas acham que dá para viver nesse sofrimento. E aí é o que eu digo, tem um custo
para você viver com prego. Agora, esse custo para você viver com prego é muito maior do que o custo de você tirar. Muito maior. A Tati, estou ansiosa pelo dia 19. A Tati vai vir aqui no dia 19. Meu subconsciente até tentou me sabotar. E pode ter certeza. O teu subconsciente ainda tentará te sabotar. Eu garanto para você. Eu falo isso, por exemplo, quando eu começo o programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, que aliás a gente vai começar a próxima turma em fevereiro, 27 de fevereiro. Muitas pessoas compram a blindagem emocional, mas elas não participam, elas inventam desculpas. A última turma, a turma 11, a gente teve muitas pessoas que compraram e a gente teve um público pequeno nas aulas. E por que que isso acontece? Porque a mente não quer que você se arrisque. Então, para sua mente, tirar esse prego é um risco. Só que viver no sofrimento adoece. E eu quero que você entenda que se você quer transformar a tua vida, você precisa tirar esse prego, você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar a decisão de ser protagonista da sua vida. Quem aqui decide ser protagonista? Escreve eu sou protagonista. Eu sou protagonista. Escreve de novo. Eu sou protagonista. Você precisa decidir. Esse protagonismo é o que vai te trazer essa felicidade. Porque você vai ter a sua liberdade, você vai ter as tuas regras, você vai conseguir dizer não para as pessoas que estão explorando você, para pessoas que estão fazendo com que você se sinta inferiorizado, inferiorizada. Você tem que decidir ser protagonista. Tudo começa por uma decisão. Mas você também precisa entender por quê? Qual a razão que você aprendeu a não ser protagonista da sua vida? Porque não adianta apenas agora você decidir ser protagonista na sua vida. Isso é o início. Mas você precisa entender onde você aprendeu a não ser protagonista, onde você aprendeu a ser plateia para os outros, para dar uma nova interpretação para a sua mente. E aqui eu quero que você preste muita atenção. O teu comportamento é apenas a consequência do que você acredita, das suas crenças. Escreva aqui, crenças. Crenças. O teu comportamento, a maneira como você age, é a consequência do que você acredita. Então, se você quer ter um comportamento diferente, para ter um resultado diferente, você precisa mudar a crença. Se você não muda a crença, o seu comportamento segue o mesmo. E aqui, você aprendeu em algum momento a não ser protagonista da sua vida. E aqui, presta muita atenção agora, para tudo que você está fazendo, porque é a parte mais legal da live de hoje. Você nasceu, teoricamente, como uma folha em branco. Tudo bem. Você não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Alguém te ensinou. E quem que provavelmente te ensinou isso primeiro? Mamãe e papai. E claro, todo o ambiente que te cerca. Tudo bem? E por alguma razão, você aprendeu que ser coadjuvante era mais vantajoso para manter a tua sobrevivência. Lembra? Tudo se trata de sobrevivência. E aí, muitas vezes, você aprendeu a não ser protagonista da sua vida, sabe para quê? Para proteger a mamãe. Ou porque você tinha que ser submissa. Você precisa entender que o teu comportamento hoje é a consequência das crenças que você aprendeu, que você experienciou, que você viveu. E essas crenças, se elas não forem modificadas na causa, você continua no sofrimento.
Você precisa modificar na causa para parar de sofrer. Eu atendo muitas pessoas com a hipnoterapia. E a maioria que vem até mim não é protagonista da sua vida. Elas aprenderam a ser coadjuvantes. Elas aprenderam a ser plateia dos outros. Porque primeiro houve um aprendizado. Vou dar um exemplo de uma história recente de um atendimento que eu fiz, para você entender como você pode mudar isso na sua vida. Era uma mulher casada que, antes de casar, ela tinha vários sonhos. Ela viajava pelo mundo. Ela tinha vários sonhos. Só que aí ela se apaixonou pelo marido e casou. E esse marido, ele começou a cerceá-la. Começou com pequenos pedidos. Para de trabalhar, você não precisa trabalhar. E depois vieram os filhos, cuida da casa. E essa mulher, ela foi perdendo a alegria de viver. Por quê? Porque ela não estava mais sendo quem ela era. Ela era uma mulher livre, adorava viajar, fazer amigos, e ela passa a ser alguém o quê? Que vive numa monotonia. Alguém aqui está se identificando com isso? Escreve eu aqui, ou se você conhece alguém com uma história parecida com essa. Isso levou essa mulher a quê? A ter uma depressão. Ela ficou num estado depressivo, de muita tristeza. Porque a vida dela, que antes, digamos, era uma novidade a cada dia, era uma vida, né, de euforia, de novidades, de riscos. Essa mulher foi perdendo o brilho. E ela começou a viver numa vida dentro de uma caixinha, de uma redoma. E aí, claro, ela começou a comer demais. Por quê? Porque a mente sempre quer garantir a sobrevivência. Então essa mente via ela triste e aí precisava jogar ela para um prazer que ela conhecia e que aliviava. Ela começou a comer demais, chocolate, doce. E aí ela começou o quê? A engordar. E aí quando ela olhava para a imagem dela no espelho, ela não gostava, ela se sentia pior. Só que esse padrão de submissão não começou no casamento. Não começou nesse casamento. O casamento intensificou. Mas não foi a causa. Dentro do processo de hipnoterapia, eu trabalho com a pessoa e a gente vai realmente ao primeiro aprendizado, a primeira vez que essa pessoa viveu aquela situação. E essa submissão vinha da onde? Da infância dela. A mãe, casada com um pai extremamente autoritário, que não deixava a mãe fazer nada. E a mãe, na infância dessa menina, vivia numa grande melancolia. E aqui que eu quero que você entenda. Escreve aqui, campo emocional. Escreve campo emocional para você não esquecer agora. Porque essa é a informação mais importante que eu vou te dizer. E talvez você vai ter respostas sobre a sua história a partir de agora. A partir dos 3 meses de gestação até os 7 anos de vida, o final da primeira infância, tanto a mãe quanto o bebê vivem no mesmo campo emocional. Boa, Neide, campo emocional. Vivem no mesmo campo emocional. E o que isso significa? Significa que se mamãe está triste, a criança está vivendo aquela tristeza. Se a mamãe está com raiva, aquela criança está vivendo aquela raiva. Se mamãe está com medo,
aquela criança está vivendo esse medo. Então, ali, e no caso dela, foi nos primeiros anos de vida, ela aprendeu a ser submissa, porque a mãe vivia sendo submissa, e isso trazia o quê? Uma tristeza muito grande para ela. E a depressão, ela é a tristeza, né? A emoção, tristeza é a base da depressão. E aí o quê? Ela aprendeu naquele momento, esse foi o ponto, onde ela aprendeu que ela tinha que ser submissa, que ela não poderia ser protagonista. E aí é claro que ela não conseguia ser feliz, porque ela não vivia quem ela tinha nascido para ser. Alguém aqui se identifica com essa história? E talvez você hoje esteja nessa prisão. Por quê? Porque você não está vivendo a vida que você merece viver. E aqui eu quero que você acredite, mesmo que hoje você não acredite, mas eu preciso que você me dê um voto de confiança. Você merece uma vida muito diferente da que você tem hoje, mas para merecer você precisa fazer. Para merecer você precisa decidir, você precisa escolher. Você precisa escolher quebrar os padrões. Por quê? Porque nós somos a soma de vários padrões. E se há um padrão, há uma causa. Então você precisa mudar a causa. Escreve aqui, mudar a causa. Mudar a causa. Você precisa enfrentar isso. E mudar a causa é enfrentar, sabe quem? O prego. É enfrentar o prego. Você precisa enfrentar o prego que está te machucando. Ah, ô gato, eu tenho medo. Sim, claro que você tem medo. Eu também tenho medo todos os dias, porque o medo é uma emoção. Você precisa aprender a controlar o medo. Quando você controla o medo, a tua vida muda. Quando você tem, escreve aqui, blindagem emocional, que é o controle das emoções. O medo é uma emoção. E os pensamentos, a tua vida muda. Você faz escolhas melhores. Você consegue ter convicção de manter os teus desejos, as tuas ideias. Você não deixa que ninguém pise em você. Blindagem emocional é essencial para você mudar a sua vida. Porque se você não controlar essas emoções, o que acontece? Você cede. Você desiste. E aqui uma grande verdade para você. Desistir, para você, já se tornou um hábito. Começa a entender quantas coisas você já não desistiu ao longo da vida. Coisas que eram boas para você, coisas que você escolheu, que você decidiu, que você pagou caro. Mas você desistiu. Por conta de um medo. O medo de tirar esse prego. Agora, entenda que você precisa deixar para trás o que está te segurando no presente. Você tem que olhar para esse prego ou pregos que você tem aí e você tem que tirá-lo. Não dá mais para você aceitar viver com esse prego na sua vida. E esse prego tem nome, você sabe qual é o nome dele. Não vai escrever o nome do marido não aqui, por favor, não queremos confusão conjugal. Não escreva. Mas você sabe. Pode ser o seu marido, pode ser o seu trabalho. Pode ser o hábito ruim que você não deixa. E aqui eu quero que você precise entender que você tem 3 passos aqui. Que eu vou repetir o que eu disse ontem para você. Primeiro, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Se você não reconhecer que você precisa de ajuda, vai ser muito mais difícil. Sozinha não dá. Sozinho não dá.
Porque se sozinho desse, você já teria feito. Porque eu sei que você já tentou várias vezes. Quem aqui já tentou transformar a vida várias vezes e desistiu no meio? Escreve eu aqui. Eu sei porque eu também, até eu pedir ajuda, eu achava que sozinho eu podia. E aí eu tinha a arrogância de achar que eu caminharia sozinho. Isso é arrogância. É desconhecimento. Você precisa de ajuda. Obrigado, Vana Gomes, a Rosa, a Tati. Obrigado pela sinceridade, a Alda. A sinceridade é muito importante nesse processo. A Vanessa, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, Vanessa. Você precisa pedir ajuda. Sozinha vai ser sempre mais difícil. Agora, pediu ajuda? Busque um método que te direcione. Um método que tenha resultados. Escreve aqui, resultados. O que vai transformar a sua vida é um método que te dê direção e que tenha resultados. Não é apenas você pegar um livro qualquer na livraria com uma capa bonita e um título chamativo que vai transformar a sua vida. Porque tem muito livro que é só blá blá blá. Só blá blá blá. E não tem um método. Tem muita gente que está aqui numa rede social como essa, que também é só blá blá blá. Você precisa buscar um método que te direcione, que tenha resultado. Tudo bem? E o terceiro passo, o mais importante, que é prioridade. Você precisa tornar-se prioridade da sua própria vida. E não me venha, como eu disse ontem, com aquela historinha que depois você faz, que mais tarde, o ano que vem, deixa passar o carnaval. Isso é tudo historinha para você se manter onde você está. É como quando eu faço essas sessões de avaliação, e aí eu passo, por exemplo, o valor de investimento para fazer a hipnoterapia comigo, para você, em cerca de 60 dias, você tirar esse prego com segurança, com acompanhamento. A pessoa fala o seguinte: eu preciso ver, eu preciso analisar. É historinha que ela está contando para ela. Porque ela ainda tem medo de tirar o prego. Ela acha que é confortável. Não doeu o suficiente. Por isso que eu admiro muito as pessoas que tomam a decisão, por exemplo, não apenas da hipnoterapia, mas de, por exemplo, investir num treinamento. Porque no momento que você coloca o dinheiro, presta atenção, você cria, escreve aqui, comprometimento. Comprometimento com você. Comprometimento com você. Porque ninguém, em sã consciência, quer rasgar dinheiro. Faz sentido? Digamos que não é aceitável, né, você ficar rasgando dinheiro. Ninguém quer isso. Ninguém quer perder dinheiro. Agora, quando eu coloco o dinheiro, eu estou mostrando para minha mente uma grande evidência que eu quero essa transformação de vida. Então, você precisa entender que você tem que estar comprometida com a sua transformação, com a sua saída do sofrimento. Porque a maioria das pessoas, elas querem uma transformação de vida sem sacrifícios. Elas querem uma transformação de vida mágica. Não vai acontecer. Você só vai transformar a sua vida se você se comprometer com você e você estiver disposta a sacrifícios. É assim que você transforma a sua vida. Não se iluda achando que vai ser de outro jeito. Não se iluda. E eu não estou aqui para te iludir. Eu não estou aqui, nem sei que horas são, quase 10 horas da noite. Eu estou atendendo desde as 8 da manhã. Eu não estou aqui para falar isso para você,
para te iludir. Eu preciso te falar a realidade. E eu estou te falando do meu coração para você. Com a minha própria experiência de ter transformado a minha vida e de estar ajudando milhares de pessoas a fazer isso. Porque, presta muita atenção. Só tem uma pessoa que não vai mudar. A preguiçosa. Essa é a única pessoa que não vai mudar. Porque ela realmente ainda está bem com o prego. O prego não doeu para valer. Agora, a hora que doer para valer, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser a primeira a correr atrás de uma solução. E você, talvez, não esteja correndo atrás de uma solução, sabe por quê? Porque está confortável para você. O segredo para você transformar a tua vida é sair do conforto. É sair dessa zona de segurança. Óbvio que você não precisa se jogar num penhasco. Você precisa de preparação. E preparação vem através de conhecimentos, de autoconhecimento, de terapias. E você precisa de ajuda, de método para transformar a tua vida. A Ionara, contei historinhas por 7 anos, mas depois de tanto sofrimento, onde a cobrança começou a ser comigo mesma, eu tive a coragem de buscar ajuda e direção na minha vida. Perfeito. Esse é um exemplo de alguém que hoje identifica as historinhas que contou para si. E agora eu quero que você identifique aí quais são as historinhas que você está contando para si. Eu não tenho tempo. Os meus filhos ocupam o meu tempo, então eu não consigo olhar para isso. Eu não tenho dinheiro. Essa do dinheiro é a pior para mim. Porque não é o dinheiro. Porque racionalmente você sabe que o custo para se manter com prego, em termos financeiros, é muito maior do que você tirar. É muito maior. É só você botar na ponta do lápis, por exemplo, quanto que você já não gastou de remédio. Coloca na ponta do lápis aí. Quanto você já não gastou de remédio se você tem um sintoma, sei lá, como crise de ansiedade. E o quanto que você ainda vai gastar para tirar o prego é muito mais barato. Pode ter certeza. Faz sentido para você? Então coloca aqui para mim o que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Porque é o que eu falei ontem para você, eu vou repetir. Não adianta você ter esse conhecimento aqui hoje e não colocar em prática. Você só transforma a sua vida quando esse conhecimento foi colocado em prática. Aí sim valeu a pena. Aí sim valeu a pena você estar nessa live. Aí sim valeu a pena você ler um livro. Prática, ação. Sem ação não há transformação. Coloca aqui, divide com as pessoas. Seja generosa, generoso com outras pessoas. Seja empático, empática e compartilhe o que você aprendeu. Porque isso pode ajudar outras pessoas também. Pode estimular outras pessoas a escreverem aqui. Coloca aqui. Enquanto você escreve, só um recado importante para você. Turma 12 da blindagem emocional, pré-venda a partir do dia... a pré-venda vai começar nos próximos dias e o início da turma 12 no dia 27 de fevereiro. Você pode entrar para a lista de espera para essa pré-venda acessando programablindagemaemocional.com.br ou você vai aqui na minha bio. Clica na minha fotinho, vai para minha bio, tem um link lá direto e você faz o cadastro para entrar para essa lista de espera da turma 12 da blindagem emocional que começa no dia 27 de fevereiro e vai ter uma pré-venda com uma condição realmente que vale a pena. Deixa eu ver aqui alguns dos aprendizados que vocês estão compartilhando. A Sofia, ser a protagonista. Excelente. Qual ação que você vai fazer amanhã, Sofia? Ou se não ainda hoje? Qual ação?
Pensa nisso. A Elizabeth, comprometimento com as suas prioridades. Excelente. E lembra, a principal prioridade é você. Você precisa se colocar como prioridade. A Tânia, preciso me comprometer com a minha mudança. Esse comprometimento, se ele não existir, você não muda nada. Você tem que estar comprometida com você mesma. Tudo bem? Faz sentido? O Clayton, decisão, planejamento, treinamento, ação. Perfeito. E eu colocaria mais uma aí, viu, Clayton? Método. Precisa de método. O método é essencial. O método é um passo a passo, validado, que tenha resultados. Porque você precisa saber como executar isso. Amarou Eloide, a única pessoa que pode fazer algo por mim sou eu mesma. Perfeito, é isso. Ninguém vai fazer por você, só você pode. A Neide, tentar ser a protagonista da minha vida a partir de hoje. Qual ação? Fala uma ação, pensa em uma ação que você vai colocar ainda hoje ou amanhã. A Ionara, a nossa felicidade está em nós mesmos. Sim, quando aprendemos a nos respeitar e nos amar acima de qualquer outra pessoa. Exato, porque aí eu sou quem eu nasci para ser. Aí nada me para. Nada me para. A Cris Lima, colocar o que eu ouvi hoje. Eu vou tentar todos os dias ser prioridade. Excelente. O Cleiton, treinamento do método. Perfeito. Eloide, obrigado Eloide. A Sofia, me priorizar. A Neide, saber dizer não. Essa aqui é muito boa, saber dizer não, Neide. Então, começa a identificar as situações que você precisa fazer não. Se prepara para isso. Nossa, amanhã eu vou ter uma conversa com aquela pessoa que sempre me pede as coisas, eu aceito e aquilo me faz mal. Eu vou falar não para ela. Se prepara para isso. Tudo bem? Faz sentido? Bom, amanhã tem live da Blindagem Emocional às 20 horas e 45 minutos. Prometo para você que estarei aqui às 20 horas e 45 minutos. E amanhã, ó, por que você começa e desiste dos seus sonhos? Você já parou para pensar nisso? Por que você começa e desiste dos seus sonhos? É isso que falaremos amanhã às 20 horas e 45 minutos em mais uma live da Blindagem Emocional, temporada 2023, tá bom? Então, eu te espero amanhã, 20 horas e 45 minutos. Olha, uma linda noite para você e a gente se vê amanhã, tá bom? Grande abraço, tchau!